A paz de Deus a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar a respeito do mundo dos mortos. Esse tema de hoje foi pedido pelo nosso irmão Fabiano Silva, inscrito do canal. Ele pediu para falar sobre o estado da alma após a morte. Se ela está consciente ou se está dormindo. Então nós vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo. Vamos começar lendo, irmãos, o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em Salmo 115, no versículo 17, diz assim: Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Existem diversos textos, irmãos, que dão a entender que na morte não há consciência e que os mortos estão dormindo ou inconscientes ou deixam de existir. Eu li esses dois simplesmente para dar uma base para o que nós vamos falar hoje. É muito importante que os irmãos se lembrem e saibam que nem sempre o que o texto aparenta estar dizendo é o que de fato ele está dizendo, irmãos. Vou pegar como base uma passagem que está em Isaías, capítulo 26, no verso 14, diz assim: Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruístes, e lhes fizestes perecer toda a memória. Então, irmãos, em Isaías 14, parece que Isaías está dizendo que os mortos não tornarão a viver, que sombras não ressuscitam. Parece que ele está sendo contra, irmãos, a ressurreição. Não tem a ver com o tema do vídeo, mas eu vou dar um exemplo para os irmãos. Muitas pessoas poderiam pegar esse verso de Isaías e dizer que os mortos não tornarão a viver, que não há ressurreição. Não é mesmo? E claramente parece que esse texto está dizendo isso. Mas Isaías, ele é um profeta messiânico, irmãos. Ele falou mais que nenhum dos profetas sobre Jesus, sobre o Filho de Deus. E Isaías, no tempo em que profetizou, ele profetizou depois de Elias, depois de Eliseu. E Elias e Eliseu ressuscitaram mortos. E provavelmente Isaías sabia disso, irmãos. Então, como ele pode estar dizendo que os mortos não tornarão a viver, se já aconteceu através do profeta Elias e Eliseu, parece que ele está contradizendo o que já aconteceu, irmãos? Mas se nós continuarmos lendo, no versículo 19 diz assim: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Então, na continuação do mesmo capítulo, nós vemos que Isaías, ele fala de ressurreição. E aqui ele está falando da ressurreição dos últimos dias. Não é mesmo? Então, acontece muito de um versículo isolado, fora do seu contexto, nos enganar e nos dar uma interpretação errônea do que realmente o profeta está dizendo. Também acontece, irmãos, de na tradução, a pessoa que traduziu, ele interpretar também as palavras. Vamos supor, a pessoa vai traduzir e tem 2, 3, 4 palavras que cabem dentro da tradução, mas dependendo da palavra que for colocada, muda o sentido do texto ou da frase. Irmãos? E muitos tradutores, eles interpretam. Quando eles vão traduzir,
eles interpretam qual é a melhor palavra dentro do que eles acreditam. Né? Então, quando nós vemos alguém dizendo na Bíblia uma palavra, um texto ou um versículo, que ele está contradizendo todas as Escrituras, né? Podemos procurar, irmãos, que ali ou nós estamos interpretando errado, ou nós estamos discernindo errado o texto, ou o tradutor, em vez dele somente traduzir, ele interpretou o texto e deu a sua interpretação. Ou o que ele está dizendo, irmãos, ele está profetizando com uma visão micro. Ele está profetizando a respeito de um tempo determinado, do seu tempo, por exemplo. Ele sabia que pessoas que morressem ali no seu tempo não ressuscitariam. Mas depois ele fala de uma ressurreição futura no fim dos tempos. Então, às vezes, é uma revelação micro, não é uma revelação macro de todo o plano de Deus. E as pessoas daquele tempo entenderam tão equivocadamente esse verso de Isaías, que até nos tempos de Jesus existiam pessoas que não acreditavam na ressurreição. Nessa época concorriam os fariseus com os saduceus, e os fariseus eles acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. E dentro da igreja, essa doutrina foi trazida, pelas pessoas que estavam sendo convertidas, e isso estava começando a querer ser ensinado dentro da igreja. E Paulo escreve para os coríntios, em 1 Coríntios 15, a partir do verso 12, Paulo escreve assim: ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então nós vemos, irmãos, que não ter o discernimento do Espírito, causou nessas pessoas esse ensino equivocado de acharem que mortos não ressuscitam, que não existe ressurreição. E se não existe ressurreição, Paulo está dizendo, então Cristo não ressuscitou. Então a nossa fé é vã. Então, irmãos, nós vamos olhar para os textos de vida após morte, não com o olhar dentro do seu contexto, dentro do seu capítulo, ou dentro do seu versículo. Nós vamos olhar para esses textos com o olhar de toda a Escritura. Nós vamos interpretá-los à luz de todas as Escrituras. Tá bom, irmãos? Ainda no Antigo Testamento, no livro de Jó, capítulo 26, no verso 5, diz assim: a alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. Em Romanos 14, no verso 9, diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. No livro de Lucas, capítulo 20, versículo 38, diz assim: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então, irmãos, lendo todos esses versos, dá-nos a entender que existe vida após a morte, que mesmo aqueles que morreram, eles estão conscientes em algum lugar. E agora nós vamos ler um texto que é bem esclarecedor a respeito desse assunto. Está em 2 Pedro 2, a partir do verso 4. Verso 4 e 5 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Uma palavra que tem que ser destacada aqui, irmãos, é reservando-os para juízo. Então Pedro está dizendo aqui que os anjos que pecaram, eles foram precipitados no inferno. Outra coisa que tem que ser esclarecida, irmãos, e já devia ter esclarecido isso desde o princípio, é que a palavra inferno
ela não significa o que nós hoje conhecemos como o inferno, onde as pessoas vão ser jogadas lá para serem queimadas pelo fogo eterno, né? A palavra inferno, ela significa mundo inferior. No Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, né, existia uma palavra chamada Sheol. E essa palavra significava tanto sepultura como mundo dos mortos. Tá? No Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra é Hades, né? Hades significa o mundo dos mortos. E quando a igreja romana foi traduzir essa palavra para o latim, traduziu para infernos, né? E inferno também quer dizer mundo inferior. Tá bom, irmãos? Mas existe outra palavra na Bíblia que é traduzida, ela se chama Sheol, não é Guiena, ela se chama Guiena, que significa o lago de fogo. Nós vemos lá em Apocalipse, né, o lago de fogo. E Guiena significa lago de fogo. Mas na nossa tradução, irmãos, toda vez que está escrito Hades, Sheol, Guiena, né, que são coisas diferentes, Hades e Sheol significa mundo dos mortos. Guiena significa o lago de fogo. E todas as vezes que tem essa palavra na nossa Bíblia foi traduzida para inferno. Então fica difícil interpretar os textos, porque às vezes vai estar falando do mundo dos mortos, né? E às vezes vai estar falando do lago de fogo. E em uma das traduções, onde foi escrito lago de fogo, aí estava escrito Guiena de fogo, então foi traduzido por inferno de fogo. E é daí que vem a ideia que o inferno é um lugar onde tem fogo e Satanás está lá e os seus anjos. Mas o lago de fogo, irmãos, ele foi criado sim para Satanás e os seus anjos, mas eles não estão lá. Não tem ninguém no lago de fogo ainda. O lago de fogo ele vai ser estreado quando o Senhor Jesus vier para o milênio. Então sim, pessoas vão ser jogadas no lago de fogo. Mas até então não tem ninguém no lago de fogo, irmãos. Até tem uma passagem bíblica que fala assim que Jesus ele foi até o inferno e pregou aos espíritos em prisões, né? Não faz sentido Jesus ir ao inferno pregar. Então a tradução certa ali, ele foi até o Hades, né? A palavra é Hades, que traduzindo é mundo dos mortos. Até mesmo a palavra inferno, traduzindo, significa regiões inferiores, né? Então Jesus foi no Hades e pregou aos espíritos em prisões. Tá bom? Mas nós vamos ler esse texto mais à frente. Então aqui em 2 Pedro, né, onde nós acabamos de ler, 2 Pedro 2, no verso 4, fala assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, né, que é o Hades, que é o mundo dos mortos, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então nós sabemos que eles foram aprisionados em algum lugar, nas regiões inferiores, né, e eles estão reservados para juízo. Tá bom, irmãos? Guardem essa palavra. Eles foram reservados, ou seja, eles estão vivos, né? Porque anjos são imortais. Então, eles estão vivos em algum lugar, presos, reservados para o juízo. E mais abaixo, no versículo 9, irmãos, Pedro diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Os irmãos notaram a palavra reservar? Então, o Senhor, né, ele está falando de Ló, que o Senhor livrou ele do castigo, né? E ele diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Os irmãos notem que a mesma palavra que é usada, né, para os anjos, que eles foram reservados, eles foram presos em lugares reservados para o dia do juízo, também está sendo dito aqui que
os injustos, os ímpios, eles também estão guardados, reservados para o dia do juízo. Irmãos, e aqui está falando de pessoas, né? Paixões, imundas paixões, qualquer governo. Está falando de homens injustos, ímpios, tá bom? E eles estão reservados sob castigo, né? Se eles estivessem dormindo, eles não estariam sob castigo. Mas eles estão reservados sob castigo para o dia do juízo. Então existe um lugar para onde vão os injustos, os ímpios, e lá eles são guardados sob castigo até o dia do juízo final. No Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, é falado sobre esse lugar. Um lugar para onde vão o espírito dos mortos, né? E ali eles ficam até o juízo final. E no livro de Isaías, falando a respeito, né, de Satanás, dando a entender que é para Satanás, é uma dupla profecia aqui. Quando Satanás, né, almejou ser igual a Deus, colocarei o meu trono sobre as nuvens. Depois os irmãos leem o texto completo. No versículo 15 diz assim: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Então, irmãos, é uma dupla revelação. Está falando de um rei, mas também está falando de Satanás. Tá? Se os irmãos leem desde o princípio, os irmãos vão entender que atributos a esse rei não são atributos de homens. Então aqui, e ainda que fosse, irmãos, o homem, o rei, né? Está sendo dito aqui que ele vai ser jogado para o reino dos mortos. E lá as pessoas vão olhar, vão vê-lo, vão contemplá-lo e vão fitar os olhos nele e dizer: não é este homem que fazia estremecer a terra? Ou seja, eles estão conscientes, irmãos, né? Eles estão conscientes, eles reconhecem quem está vindo ali. Ali é Satanás. Essa situação aqui, irmãos, é quando Jesus vem para estabelecer o milênio e prender Satanás por 1000 anos. Tá? Então Satanás ele vai ser preso nesse lugar, no mundo dos mortos. E eu vou falar sobre esse lugar. Jesus ele também fala desse lugar. Tá? Então é como se fosse 2 vales, tá, irmãos? É como se fosse 2 vales. E de um lado, Jesus vai falar sobre isso. Depois nós vamos ler Jesus falando. Existe um abismo no meio desses 2 vales. Tá? E de um lado, existem os ímpios, que estão sob tormento. Não é o inferno, tá, irmãos? Mas é um lugar de tormento. E do outro lado estão os justos sendo consolados. Esse lugar, né, a Bíblia, lá em Jesus vai falar que é o seio de Abraão. Mas depois eu vou falar para os irmãos qual é o nome desse lugar que Jesus dá. E no meio desses 2 vales, irmãos, existe um abismo profundo, né, de jeito que quem está no lado do tormento não passa para o lado do repouso, do conforto. E dentro desse abismo, nas profundezas desse abismo, é onde estão os anjos em prisão, que nós lemos há pouco. Esse lugar, esse profundo do abismo, se chama Tártaro. Então está na Bíblia, Pedro fala desse lugar também. E é lá que Satanás vai ser preso durante o milênio. O anjo vai descer, vai prendê-lo e vai colocar ele lá no fundo, lá no mais profundo desse abismo. Mas quando o anjo estiver descendo com Satanás acorrentado, todos os mortos que estão ali no mundo dos mortos, tanto os ímpios como os justos, vão vê-lo descendo. Então eles vão dizer essas coisas. Tá? Aqui são essas pessoas vendo Satanás sendo preso e dizendo, né? E depois os irmãos leem o texto todo, eles falam muitas coisas.